Durante décadas, acreditamos que o mundo era controlado por países, governos ou líderes visíveis. Mas o poder real raramente aparece em discursos ou bandeiras. Ele está em algo muito mais silencioso, em minas, fábricas, portos e cadeias de produção. Quem controla esses gargalos não precisa mandar exércitos, basta desligar o fluxo. E quando isso acontece, o impacto é global. A política muda, governos caem, ideologias se alternam, mas a produção continua, ou pelo menos precisa continuar. Porque sem energia, sem comida e sem matéria-prima, nenhuma economia funciona. O poder mais durável não está no voto, está na capacidade de manter sistemas funcionando todos os dias. Tudo o que você usa faz parte de uma cadeia global, do alimento ao celular, do papel higiênico à internet. Essas cadeias são longas, complexas e frágeis. Quando uma única etapa falha, o efeito se propaga, não de forma imediata, mas é inevitável. É assim que crises nascem longe e chegam perto. Alguns recursos são abundantes, outros são estratégicos. Não porque são raros na natureza, mas porque são difíceis de processar, transportar ou substituir. É aí que surge o verdadeiro poder. Quem domina o processamento, domina o ritmo da economia global. E esse tipo de domínio não muda rápido. Quando falamos em poder hoje, não estamos falando apenas de países. Estamos falando de gargalos, de minas, de fábricas, de rotas invisíveis que sustentam o mundo moderno. Quem controla esses pontos não precisa aparecer, basta controlar o acesso. A economia global não depende de grandes eventos visíveis. Ela depende de fluxos contínuos. Quando um elo da cadeia é interrompido, o impacto não fica concentrado em um único ponto. Ele se propaga, da produção ao transporte, do transporte ao abastecimento. O sistema não entra em colapso de uma vez, ele desacelera. E muitas vezes, quando o efeito chega ao consumidor, a causa original já não é mais visível. Para evitar interrupções, esses fluxos precisam ser observados em tempo real. Volumes, estoques, rotas e consumo são monitorados continuamente, não para prever o futuro, mas para reagir antes da ruptura. Sensores, sistemas e centros de controle detectam atrasos, desvios e falhas antes que se tornem visíveis. O poder não está apenas em produzir, mas em enxergar o sistema em movimento. Quem percebe primeiro, ajusta primeiro e mantém o fluxo ativo. Alguns recursos recebem mais atenção que outros, não pelo volume extraído, mas pelo impacto que causam quando faltam. Metais, energia e insumos básicos sustentam indústrias inteiras. Quando a oferta é interrompida, o problema não é apenas econômico, ele se torna estratégico. É por isso que certos materiais ganham importância geopolítica mesmo longe dos holofotes. Porque no mundo real, o poder não está no discurso, mas no controle dos insumos certos, no momento certo. Entre esses insumos estratégicos, alguns se destacam não pela raridade, mas pela dificuldade de substituição. Eles estão presentes na indústria, na defesa e na transição energética. Quando a produção se concentra em poucos lugares, qualquer interrupção ganha escala global. Não é escassez imediata, é dependência acumulada. Nesse ponto, matérias-primas deixam de ser apenas commodities e passam a influenciar decisões econômicas e geopolíticas. Entre esses materiais estratégicos, alguns concentram riscos específicos. Não porque sejam escassos, mas porque poucas cadeias dominam o processamento e a distribuição. Quando isso acontece, o controle não está na extração, mas na etapa intermediária.
É ali que gargalos surgem, que dependências se formam e que decisões técnicas ganham peso geopolítico. No mundo real, quem controla o meio da cadeia, controla o resultado final. Um exemplo pouco conhecido é o antimônio. Ele é usado em ligas metálicas, baterias, retardantes de chama e aplicações militares. Não é um metal raro no planeta, mas o processamento é complexo e concentrado em poucos países. Isso transforma um insumo técnico em um fator estratégico. Quando a cadeia é curta e o controle é concentrado, qualquer restrição tem impacto imediato. Outro exemplo central é o cobre. Ele está em redes elétricas, construção, eletrônicos e na transição energética. O problema não é a falta imediata do metal, mas a condição das minas existentes. Grande parte da produção mundial depende de minas antigas, cada vez mais profundas e mais caras de operar. Quando a base envelhece, o risco não é abrupto, é progressivo. O cobre não é apenas um metal industrial. Ele é a base física da eletrificação. Redes de energia, carros elétricos, data centers e infraestrutura urbana dependem dele. Quanto maior a demanda por eletricidade, maior a pressão sobre a cadeia do cobre. O desafio não está no consumo, mas na velocidade de expansão da oferta. Quando a transição acelera, o gargalo aparece antes da solução. A mesma lógica vale para a agricultura. A produção de alimentos depende de poucos insumos críticos. Fertilizantes, potássio, fósforo e nitrogênio sustentam a produtividade moderna. Quando esses fluxos são interrompidos, a terra continua ali. Mas a produção cai. O impacto não aparece de imediato. Ele surge na próxima safra e, quando chega, atinge preços, estoques e estabilidade social. Durante décadas, a Europa dependeu de fertilizantes importados. Isso começou a mudar quando grandes reservas de fosfato foram identificadas na Noruega. Não é uma solução imediata. Extração, licenciamento e processamento levam tempo, mas a descoberta altera o mapa da dependência. Ela não elimina riscos, mas reduz vulnerabilidades. Em cadeias longas, antecipar o problema vale tanto quanto resolver. Quando insumos ficam mais caros, o efeito não para na origem. Ele atravessa a cadeia e chega ao consumidor final. Alimentos, energia e transporte reagem com atraso, mas de forma consistente. O que começa como um problema técnico termina como pressão inflacionária. Não por escassez absoluta, mas por custos acumulados ao longo do sistema. É assim que gargalos produtivos se transformam em problemas sociais. Essas pressões não atingem apenas bens básicos, elas também afetam a moradia. Em muitas cidades, a oferta não acompanha a demanda. Custos de construção sobem, o crédito se ajusta e o estoque disponível diminui. Quando imóveis viram ativos financeiros, o acesso deixa de ser uma questão social e passa a ser um problema estrutural. O resultado é previsível: menos oferta, preços mais altos e deslocamento da população. Em cidades turísticas, essa pressão é ainda maior. O aluguel de curto prazo reduz a oferta permanente. Imóveis deixam de abrigar moradores e passam a atender visitantes. A cidade continua a mesma, mas a função muda. Com menos moradias disponíveis, os preços sobem e a população local se afasta. O turismo gera renda, mas também cria um desequilíbrio quando não há compensação estrutural. Esse padrão não é exclusivo do turismo. Ele aparece sempre que tecnologia altera a função de um ativo existente. O mesmo espaço, a mesma infraestrutura, mas um uso diferente. Quando a adaptação é mais rápida que a regulação, o impacto recai sobre quem permanece. Não é uma falha pontual, é um efeito colateral previsível de sistemas que mudam rápido demais. Ao mesmo tempo,
O trabalho passa por uma transformação silenciosa. Processos antes manuais são automatizados. Funções baseadas em repetição, cliques e rotinas previsíveis perdem espaço. A inteligência artificial não elimina empregos de forma súbita. Ela reduz a necessidade deles. O impacto não é imediato, mas cumulativo. E quanto mais eficiente o sistema, menor a demanda por trabalho humano nas etapas intermediárias. À medida que sistemas ficam mais complexos, o trabalho humano também muda. Tarefas repetitivas, baseadas em mouse e teclado, perdem espaço rapidamente. A automação não elimina o trabalho, ela o desloca. Funções desaparecem, outras surgem, mas a transição não é instantânea. Quando a tecnologia avança mais rápido que a adaptação social, o impacto deixa de ser produtivo e passa a ser estrutural. No mundo moderno, o poder raramente se mostra de forma direta. Ele opera nos bastidores, em cadeias longas, processos técnicos e decisões invisíveis. Não está apenas em governos, empresas ou discursos. Está em quem controla fluxos, insumos e gargalos. Porque no fim, não vence quem fala mais alto, mas quem mantém o sistema funcionando. Se você se impressionou com a realidade por trás da geopolítica, da economia e dos sistemas que sustentam o mundo moderno, este canal é para você. Inscreva-se no Novo Eixo e ative o sininho para continuar entendendo como o mundo realmente funciona.